E aí, essa é a primeira edição do programa Aquele Brasileirão, o novo programa do D, no qual vamos apresentar as histórias de cada edição do campeonato mais apaixonante do mundo, o Campeonato Brasileiro. Para inaugurar, a gente vai lembrar do Campeonato Brasileiro de 1979, contar o que houve de mais marcante. Só alguns spoilers, por exemplo, foi o único torneio que teve um campeão invicto, o Internacional, e foi o auge de inchaço de clubes que aconteceu durante a ditadura militar. Mas tem muito mais história que isso, depois da vinheta. Aquele campeonato foi o último realizado pela antiga Confederação Brasileira de Desportos. Depois, por uma determinação da FIFA, a entidade se tornou a CBF, que organiza o brasileiro até hoje. Naquela época, época de ditadura militar, havia um slogan muito famoso que dizia: onde a arena vai mal, o partido da ditadura militar, a arena, onde a arena vai mal, mais um clube no nacional, onde a arena vai bem, mais um clube também. Então os campeonatos iam se inchando ano a ano, e o auge desse inchaço aconteceu em 79. Quando o brasileiro teve incríveis 94 clubes e, claro, para organizar isso, tiveram que criar um regulamento bem criativo que a gente vai explicar agora. A primeira fase contou com 80 clubes divididos em 8 grupos de 10, com jogos em turno único dentro de cada grupo, mas 2 desses grupos tinham os times considerados mais fortes, então 8 classificavam desses grupos, os outros grupos classificavam apenas 4 para a fase seguinte. A segunda fase, quando passaram 44 clubes e somaram-se com mais 12 clubes, 6 do Rio e 6 de São Paulo. Todos esses clubes, totalizando 56, foram divididos em 7 grupos com 8 clubes cada. Classificavam-se os 2 primeiros de cada grupo para a terceira fase. Na terceira fase, então, nós tínhamos 14 classificados que se juntaram com o Guarani e o Palmeiras, que são o campeão e o vice de 78. Então, não sei se você está perdido aí, mas a gente tinha 16 clubes divididos em 4 grupos com 4 clubes. Classificavam-se o campeão de cada grupo, classificou para a semifinal, e aí semifinal e final. O Internacional foi o grande campeão daquele ano e é uma campanha muito lembrada porque ele foi o único campeão invicto em campeonatos brasileiros com sistema misto, ou seja, que não são apenas eliminatórios, que inclui uma fase de pontos corridos e uma fase eliminatória, ou pontos corridos apenas que nem agora, mas que não são somente eliminatórios. Na época que o brasileiro, as taças antigas, Taça Brasil, Taça Roberto Gomes de Pedrosa, que são considerados brasileiros hoje pela CBF, houve outros campeões invictos. Mas desde 67, apenas esse Inter de 79 conseguiu levantar a taça sem perder nenhum jogo. Esse time tinha jogadores históricos do Inter, como Paulo Roberto Falcão, Valdomiro, Mauro Galvão, zagueiro em começo de carreira, e inclusive Mário Sérgio, enfim, um elenco recheado de craques que é lembrado até hoje. E a curiosidade é que o Inter conquistou o terceiro campeonato de sua história, o terceiro brasileiro da sua história naquele ano, o terceiro na década de 70, mas desde então o clube amarga uma fila longa de títulos brasileiros. O Brasileirão de 79 foi decidido com uma final em 2 jogos, ida e volta entre Internacional e Vasco. Na ida, no Maracanã, o Inter já deixou o título muito bem encaminhado, ganhou do Vasco de 2-0 com 2 gols de Chico Espina. Na volta, no Beira-Rio, o Inter sacramentou o título com um placar de 2-1. Quem marcou os gols colorados foram o Jair e o gol decisivo, o gol do título, foi de Paulo Roberto Falcão. O grande craque daquela edição, sem dúvidas, foi Paulo Roberto Falcão, que para a grande maioria é também o maior jogador da história do Inter. Não é exagero dizer que o Falcão viveu o seu auge na temporada de 79, especialmente no Brasileirão, quando não apenas fez o gol do título, mas era um título que já estava ganho quando ele fez o gol, mas fez todo um campeonato brasileiro em alto nível, foi se credenciando cada vez mais como o grande craque brasileiro, um dos grandes craques brasileiros da época. Em 80, depois no ano seguinte, ele levou o Inter para a final da Libertadores e depois foi para a Itália se tornar o grande rei de Roma. O artilheiro daquele Brasileirão foi César, atacante do América do Rio, que foi apenas o 23º colocado daquele brasileiro. O irônico é que um título vencido pelo Inter, né? O César foi artilheiro com apenas 13 gols, e o César ele é mais lembrado de toda a sua carreira por ter feito o gol do título da Libertadores do Grêmio em 83. César foi campeão também mundial com o Grêmio, jogou no Benfica, jogou no Palmeiras, no São Bento, e tem essa marca na carreira, foi o artilheiro do Brasileirão 79. O jogão daquele brasileiro foi a ida da semifinal, que colocou frente a frente um grande time do Palmeiras com aquele elenco formidável do Inter.
Foi um jogo cheio de viradas. O Palmeiras saiu na frente com o Baroninho, o Inter empatou com o Jair, o Palmeiras voltou à frente com o Jorge Mendonça e o Inter virou novamente para 3-2 com 2 gols do craque Paulo Roberto Falcão, o Morumbi lotado. Depois, na volta, o Inter confirmou a vaga na final com 1-1 em Porto Alegre. Bom, como já foi dito, aquela foi a edição mais inchada de uma época que os campeonatos brasileiros eram muito inchados. Teve simplesmente 94 clubes. Mas mesmo com tantos times, 4 gigantes, 4 clubes super tradicionais ficaram de fora daquela edição, boicotaram aquela edição. São Paulo, Corinthians, Santos e Portuguesa. A razão é que esses clubes, supostamente eles deveriam disputar um torneio Rio-São Paulo, a CBD daquela época então disse que eles poderiam entrar na segunda fase do torneio, só que aquele Rio-São Paulo nem foi disputado e os times queriam entrar na terceira fase, que foi quando entraram Guarani e Palmeiras, que tiveram esse direito por ser vice-campeões do Brasileiro do ano anterior. Como esses 4 clubes não foram autorizados a entrar na terceira fase, eles simplesmente boicotaram aquela edição do Brasileiro. Outra polêmica daquele torneio foram os WOs do Atlético Mineiro na terceira fase, em 2 jogos da terceira fase. Naquela etapa do campeonato, um grupo reunia Atlético, Cruzeiro, Goiás e Inter. Pelo regulamento, cada clube jogaria pelo menos uma partida como mandante. O Atlético já tinha enfrentado o Cruzeiro no Mineirão, mas que era considerado campo neutro, tinha empatado 0-0 e ainda deveria enfrentar Goiás e Inter. Mas dizem que havia uma ligação do presidente da CBD com a Federação Goiana, que o jogo contra o Goiás foi marcado para Goiânia, e contra o Inter seria no Beira-Rio. E o Atlético Mineiro decidiu boicotar essas 2 partidas, que foram então vencidas por WO, e isso ajudou o Inter a ir para a final. Uma das partidas daquele campeonato que o Inter terminou invicto foi uma vitória por WO contra o Atlético Mineiro, que também perdeu por WO para o Goiás. E justamente no ano que o Inter se sagrou campeão brasileiro invicto, um título tão histórico, a grande decepção do torneio foi o rival Grêmio. Mas a ironia é que o Campeonato Gaúcho, que terminou em setembro, mesma época que começou o Brasileiro, teve o Grêmio como campeão. E o Inter não foi nem vice, o vice foi o Sportivo de Bento Gonçalves. O Inter, que foi terceiro do Gaúcho, foi campeão brasileiro invicto, e o Grêmio, que foi campeão gaúcho, terminou em 22º na classificação geral. Acabou eliminado na segunda fase em um grupo no qual ficou atrás de Flamengo e 15 de Piracicaba. É bem verdade que o Operário de Campo Grande foi o 5º colocado daquele brasileiro. Mas essa zebra na época não foi tão marcante assim, porque 2 anos antes, em 77, o mesmo Operário, que tinha um grande time naquela época, já havia sido o 3º colocado do Brasileirão. Então a gente vai eleger como uma grande surpresa daquela temporada o Uberlândia. O time de Minas, o time do Triângulo Mineiro, foi passando fase a fase naquela competição, chegou até a terceira fase, então perto ali da semifinal. É verdade que na primeira fase o grupo era um pouco mais fraco, mas na segunda fase, por exemplo, o Uberlândia ficou na frente do Fluminense, que não classificou, a vaga ficou com o Uberlândia. Na terceira fase acabou não passando, tomou até uma goleada de 5-0 para o Vasco, que foi uma das maiores goleadas daquele campeonato, mas o Uberlândia terminou em 9º na classificação geral, fez muito bonito. Bom, o campeonato tinha 94 clubes, nenhum clube zerou na classificação. A pior campanha foi a do Guará, do Distrito Federal, que empatou 2 jogos, ficou com 2 pontos então, e perdeu 6. Mas o que vale destacar também, apesar do grande saco de pancadas ter sido esse time do Guará, é que entre os 4 lanternas daquele campeonato, com 94 clubes, haviam 2 clubes que hoje em dia são times que frequentam a Série A do Brasileiro. Avaí e Chapecoense terminaram aquele campeonato entre os 4 últimos dos 94 clubes. O Rio Negro de Manaus completou esse Z4 de 94 clubes. A grande goleada daquele Brasileirão ocorreu na segunda fase. Jogando no Maracanã, o Fluminense ganhou de 6-0 do Maranhão Atlético Clube. Fica uma curiosidade aí, que mais de 20 anos depois, na Copa do Brasil de 2000, voltaram a se enfrentar Fluminense e Maranhão. E não é que o Fluminense repetiu o placar, de novo, jogando no Rio, o time ganhou de 6-0 do Maranhão. Então, nas poucas vezes que se encontraram na história, o Fluminense ganhou 2 vezes de 6-0 do Maranhão. Bom, uma informação importante que não pode faltar, a gente não falou até agora, mas não vai ficar de fora do vídeo, é a campanha do Inter em números. Foram 23 jogos com 16 vitórias, 7 empates e, obviamente, nenhuma derrota. Esse campeão invicto que o torcedor colorado não esquece e que foi a primeira edição do nosso programa Aquele Brasileirão.
Mas a partir de agora, vamos pegar outras edições e a gente quer saber qual edição de brasileiro que você quer relembrar. Pode ser vencida pelo seu time ou não, ou alguma edição que você fala, nossa, vale relembrar aquele ano. Então deixa aí nos comentários, indica esse vídeo para o seu amigo colorado ou para qualquer amigo que gosta do Brasileirão, que vai voltar aí esse ano, com certeza vamos ter mais histórias boas para lembrar. E você que ainda não segue o canal, siga a gente está sempre aqui falando de futebol alternativo, mas de histórias do futebol, mesmo com os grandes. É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.